No livro de Números aparece uma idolatria chamada de Baal Peor. O que significa esse nome? Você não vai acreditar. E você não vai acreditar como pode ser que ele era um deus pagão tão baixo e o povo de Israel faz essa idolatria. Vamos entender melhor a história desse deus pagão chamado Baal Peor. É interessante que o nome Baal na Bíblia é utilizado por uma série de deuses, mas aqui é um específico, que ele tem nome e sobrenome, que é o Baal Peor. Ele era o deus pagão dos midianitas e das moabitas. Esses dois povos seguiam, rezavam e faziam oferendas para esse Deus. Mas as oferendas realmente é inacreditável, eu vou te contar daqui a pouco. O que aconteceu foi o seguinte: Bilam, ele era um feiticeiro. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel quando o povo de Israel estava no deserto e eles nem sabiam disso. Só que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, transformou as palavras de Bilam, que veio com ódio gratuito contra o povo de Israel, em bênçãos. Então ele fica decepcionado, mas antes de ir embora, com muita vergonha, ele fala para o rei de Moab que tinha contratado ele: Deus odeia a prostituição. Coloquem suas filhas para se prostituírem com os rapazes, os homens do povo de Israel, e aí vocês vão conseguir destruir esse povo. Se não foi por minha maldição, vai ser por outro caminho. E o que diz a Bíblia pra gente? Ela conta pra gente no livro de Números o seguinte: que realmente o povo de Israel estava acampado num lugar chamado Shittim. E o que acontece? Começam que as filhas do povo de Moab começam a se prostituir e elas chamam as pessoas do povo de Israel para oferecer sacrifícios para deuses pagãos e comer depois das oferendas. Eles acabam se prostrando para esses deuses, ao ponto que a Bíblia fala que o povo de Israel acabou ficando muito junto a essa idolatria de Baal Peor, e a ira de Hashem, ela ficou muito forte. Deus ficou com uma ira muito grande contra o povo de Israel. O que aconteceu? Na verdade, o Midrash conta algo fascinante. O povo de Israel, ele estava no deserto, então como é que eles iam fazer, os moabitas, para que eles aceitem sair com mulheres pagãs, estranhas de outros povos? Então o que eles faziam eram tendas onde existia comida, existia bebida, e quem vendia eram senhoras idosas. Porém, dentro da tenda existia uma mulher moabita vestida com poucas roupas e oferecia para ele vinho. Então eles bebiam, ficavam altos e aí eles queriam ter relações com essas mulheres. Essas mulheres falaram: é claro que eu quero estar com você, mas antes você tem que estar junto com meu Deus. Então ela mostrava, tirava uma pequena estátua do Baal Peor, falar: fica comigo, eu quero ficar com você, mas fica também com meu Deus. Então eles, nesse momento descontrolados, praticaram a idolatria e depois a prostituição. Então foram dois pecados muito graves que levou, na verdade, a uma destruição muito grande, como nós já veremos. Na verdade, 24 mil pessoas faleceram castigadas por causa desse pecado. Moisés, quando ele sabe do que está acontecendo, ele fala: pessoal, dois pecados gravíssimos. E havia pessoas que, quando elas estavam indo pecar, quando elas escutaram, elas eram advertidas: não vá para lá. E elas falam: não, é claro que nós vamos. Ou seja, houveram pessoas que elas foram e sabendo o que elas estavam indo fazer, e outras pessoas não foram advertidas, provavelmente no começo, e cada um
teve uma morte diferente baseado na gravidade do seu pecado. Mas se você olhar na Bíblia, não há nenhuma praga onde tantos israelitas morrem de uma vez. Aqui, como a gente falou, são 24 mil homens. Se a gente conta que nessa época existiam 600 mil homens de 20 a 60 anos, você está falando de 4% da população. É um número gigante, porque realmente Deus, Ele odeia a prostituição e a idolatria. Juntou os dois, ficou terrível. Mas veja bem, qual era o trabalho espiritual desse Baal Peor? O nome Baal Peor significa o dono de algo asqueroso, de algo, perdão falar, nojento. O trabalho dele era, quanto mais uma pessoa fazia algo asqueroso, pior. A forma de se comportar com menos educação, até mesmo fazendo as necessidades em frente à estátua, era esse o trabalho. Uma loucura completa. Então, como é que pode ser que um povo que saiu do Egito, viu todas as maravilhas, pode fazer esse tipo de idolatria? O que tem por trás? E, na verdade, o que acontece na continuação? A continuação acontece algo inesperado com Zimri ben Salu. Eu já vou te contar a história. A lógica é que esses povos falaram: nós temos um Deus que ele não tem limites. Ele permite que nós sejamos completamente naturais. Você pode fazer o que você quiser. Não existe nada de feio, nada de errado com o ser humano. Então, inclusive, você pode fazer suas necessidades em frente a esse Deus, porque é assim que se trabalha ele. E o povo de Israel, que tinha recebido a Torá, que sabia que Deus quer que nós aperfeiçoemos o nosso caráter, que a gente sim tem que ter limites naquilo que a gente faz, nos nossos desejos, para que a gente não cometa pecados, seja em dinheiro, seja em pecados sexuais e assim por diante. É claro que o ser humano, ele tem partes que têm que ser domadas ou consertadas. Então essas pessoas falam: não, a gente agora quer ser como eles. Por isso, eles são seduzidos a fazer essa idolatria. Um povo que conheceu Deus, parte dele acaba fazendo essa idolatria. Mas o ápice chega agora. Enquanto havia praga, Zimri ben Salu, ele faz um ato que é realmente inesperado. O que acontece é que havia uma princesa, uma das filhas de um dos principais reis do povo de Midian, que também levou suas moças a se prostituírem. E o pai dela fala: minha filha, você é uma princesa. Eu quero que você destrua muitas pessoas com a sua prostituição. Não pessoas simples, pessoas importantes. Quando Zimri ele vê Cosbi, ele vê uma princesa linda e ele também cai na rede dela, ela fala: olha, para mim tem que ser só alguém importante. Ele fala: eu sou um dos chefes da tribo de Simão. E ela aceita. Ele pega ela, leva ela para a porta do tabernáculo e pergunta: Moisés, essa mulher, ela é permitida ou ela está proibida? Moisés fala: mas é claro que ela está proibida. Ela é uma mulher idólatra, ela é pagã. Como é que você vai fazer um pecado? Ainda mais você, uma pessoa tão importante. Ele fala: mas Moisés, e a sua esposa que veio também de Midian? Qual a diferença? Mas é claro que tinha uma diferença. Tzipora era uma justa. Tzipora, como o pai dela, Itró, se converteram no Monte Sinai. Então o que acontece? A diferença? Só que Moisés ficou tão atônito, ele ficou calado, ele ficou em choque. Como uma pessoa pode ser tão sem vergonha e ter tantos desejos? E Zimri, ele pega essa mulher Cosbi e tem relação na porta do tabernáculo. Quando Pinhas, que era sobrinho neto de Moisés, ele era neto de Aaron, filho de Elazar, ele ouve o que está acontecendo. Ele fala: tio, ele fala para Moisés, isso aqui é um pecado gigantesco. Moisés fala: é verdade. E nesse momento, Pinhas, ele pega uma lança e ele mata os dois juntos.
A tribo de Simão não pode acreditar no que está acontecendo e nesse momento, essa praga que estava matando 24 mil pessoas, homens, ela cessa por esse ato de heroísmo e de bravura de uma pessoa que não se deixou levar nem pela idolatria, nem pela prostituição e nem pelos valores errados. Ele nessa hora ele manteve a vontade de Deus na sua cabeça. Ele sabia que era isso que era certo. Pinhas é recompensado por Deus. Ele vai ser sumo sacerdote. Existe a opinião que, na verdade, mesmo o descendente de Arão, ele antes desse ato não iria ser sacerdote. Existe a opinião que ele já iria ser sacerdote, mas ele vai ter o mérito de ser o sumo sacerdote. E é interessante que os sacerdotes representam a paz. Então essa pessoa que fez um ato tão duro, por outro lado, verdadeiro, que acabou naquela época, naquele episódio com a idolatria e com a prostituição, ele traz paz entre o povo de Israel e Deus. Nós somos apresentados praticamente na primeira vez na Bíblia sobre um dos deuses com detalhes, entendendo a ideologia que estava por trás de algo que parecia muito louco, mas tinha uma ideologia e por isso que algumas pessoas iam atrás disso. Mas a gente vê claramente que a vontade de Deus é que o ser humano se afaste de qualquer tipo de ideologia que vai contra Deus, que apoia o paganismo ou esse tipo de atitude, a ponto de que a pessoa que ela consegue ser firme, ela certamente é recompensada por Deus, como aconteceu com Pinhas. Na Bíblia aparece uma idolatria chamada Asherá. Na verdade, são dois tipos de idolatria. Por um lado, está escrito que uma pessoa não pode plantar uma árvore, está escrito não plante uma Asherá, qualquer árvore, do lado do altar de Deus. É claro que se a gente está falando de idolatria, não pode ser feito em lugar nenhum. Mais tarde a gente vai explicar por que está escrito não plantar essa árvore do lado do altar. Mas existia uma outra forma de idolatria com o mesmo nome de Asherá e é inacreditável. Você não vai acreditar o que foi feito na história com essa Asherá. Vamos explicar o que era. Era uma deusa que veio dos povos canaanitas e ela era a deusa que era esposa do principal deus pagão que eles tinham. Então um deus, ele tinha uma esposa, são dois deuses muito poderosos e ela vai ser responsável por quê? Eles acreditavam que ela era responsável pela terra, a mãe terra. Ela também era responsável pela fertilidade, pelos casamentos. Então as pessoas que queriam ficar ricas porque o trabalho agrícola era fundamental, era o mais feito, então eles iam lá rezar para essa deusa. As pessoas que queriam casar falavam, dependo dela para conseguir encontrar minha alma gêmea. As pessoas que não conseguiam ter filhos, os filhos morriam, e então todo esse tipo de problema, as pessoas buscavam essa idolatria da Asherá. Então a gente falou que tem dois tipos de idolatria com o mesmo nome. Um era uma árvore que as pessoas trabalhavam, veneravam a árvore. Muitas vezes elas plantavam uma árvore, cuidavam dela desde pequenininha, e aí ela começava a crescer e eles começavam a trabalhar para ela, com uma crença de que essa árvore, na verdade, ela tem poderes sobrenaturais. Então ela vai me proteger, ela vai me dar comida. Se eu não rezar para ela, eu vou ficar sem proteção, sem sombra e sem comida. E ela pode falar para outras árvores também. Não vale a pena eu fazer. Esse era um tipo. O outro tipo era ainda pior. Nós vemos no livro de Juízes que Deus ordena a Gidon, quando ele foi considerado o juiz do povo de Israel, você, Gidon, faça suas oferendas no altar que foi feito para Deus e acabe com a idolatria da Asherá. Então a gente vê
que logo depois da entrada, depois que passa a época de Josué, os povos canaanitas que lá viviam, eles mantiveram a sua idolatria e começaram a ensinar o povo de Israel a fazer essa idolatria. O que era feito a gente vai revelar daqui a pouco. No reino de Judá, isso começou muito cedo. No reino de Israel foi um pouquinho mais tarde. Se você se lembra, o rei Salomão, ele teve vários filhos. O filho que seguiu o seu reinado foi o rei Rehavam. Só que nessa época houve uma guerra civil. As pessoas ficaram revoltadas contra Rehavam, que ele tentou aumentar os impostos. E veio Jerovam e ele criou um novo reinado. Então houve o reinado de Judá e houve o reinado de Israel. A gente tem um vídeo no canal da genealogia dos reis muito interessante que explica isso muito bem. Agora, no reino de Judá, por incrível que pareça, onde as pessoas mais seguiam o caminho de Deus, a idolatria da Asherá chegou mais cedo. Já no reino de Israel chegou mais tarde. Quando é que chegou? Com aquele rei malvado, que era Ahav. Ahav casou com uma mulher terrível, mais idólatra ainda, que influencia ele muito, que era Izével. Izével, ela vai trazer a cultura dela. Por um lado, ela vai trazer o deus dela, que se chama Baal, mas ela traz outro deus, que se chama Asherá. E ela começa a ensinar as pessoas por que devem trabalhar por esse Deus, quais são os benefícios que só essa deusa tão poderosa e esposa do Deus mais poderoso vai poder te trazer. Ela começa a falar, vocês querem dinheiro? Vocês querem ter uma terra fértil? Vocês querem ter uma família grande? As pessoas desesperadas, é claro que queremos, rainha. Então eu vou ensinar vocês. Então nesse momento, no reinado de Israel, a idolatria da Asherá, ela começa a se espalhar profundamente, até que acontece algo simplesmente inacreditável com o rei Menaxé. Ele vai e ele supera qualquer nível de idolatria que a gente conheceu até hoje. Por quê? Na época dele já existia o grande templo. A gente está falando já de gerações depois do rei Salomão, que construiu o primeiro templo. E o que ele faz? Ele coloca a estátua da deusa Asherá dentro do grande templo. E Deus fala isso para o profeta. O lugar onde eu escolhi, onde eu ensinei ao rei Davi que vai ser o futuro grande templo, onde Salomão na prática construiu, onde eu falei que eu ia colocar o meu nome sagrado lá, vem o rei Menaxé e ele coloca a estátua da deusa dentro do grande templo. Algo que não existia até lá. E para você ter ideia da influência, até onde isso chegou, agora eu vou te explicar um caso muito triste, mas ao mesmo tempo a gente vai aprender como era feita essa idolatria. Inacreditável. Existia um rei que foi muito bom no reinado de Judá, que ele se chamou Assa. Assa, ele buscou exterminar a idolatria que existia na época dele. Só para você saber, muitos reis tentaram fazer isso. Por exemplo, o rei Yoshaial. Uma das coisas principais que ele fez foi tentar exterminar a idolatria e o paganismo do reinado de Judá, a ponto que Deus fala sobre ele, que ele faz a minha vontade como o rei Davi. Então a gente entende que isso aqui está muito proliferado e que o rei tem que ser forte e lutar contra isso. Outro exemplo é exatamente o rei Assa. Mas você não vai acreditar. A mãe dele, que se chamava Maachá, filha de Avishalom, ela construiu para ela mesma uma estátua de Asherá. Agora imagina só, as pessoas estão vendo a mãe do rei fazendo a idolatria. Mas sabe como está escrito no livro de Reis? Está escrito que ela construiu uma espécie que em hebraico se chama Mifletzet de Asherá. O que é essa Mifletzet? No hebraico moderno, isso significa uma espécie de monstro. Mas no hebraico bíblico, a palavra Mifletzet é uma estátua de idolatria de Asherá, mas
com uma representação masculina. Ela fez essa estátua com um órgão masculino e ela falava que a forma da pessoa ser abençoada é tendo relações com a estátua. E é isso que ela fazia. Maachá, a mãe do rei, tinha relações com uma estátua na frente de todos. Por esse motivo, Asa, que foi um rei justo, uma pessoa temente a Deus, ele não dá mais todo o respeito para a mãe dele, porque ele fala, se eu agora respeitar minha mãe, todos vão pensar que o que ela faz está certo, mas isso é completamente contra a vontade de Deus e ele é abençoado por isso, porque ela estava estimulando, dando exemplo daquilo que era feito. Você sabe que uma vez que essa deusa é a deusa do casamento, é a deusa da fertilidade, da prosperidade, o que os idólatras faziam? Eles construíam casas. Nessa casa, eles botavam a estátua da deusa Asherá. E o que lá era feito? Vinham os sacerdotes da idolatria, homens sacerdotes e mulheres sacerdotes. E eles falavam para a pessoa, a forma de você ser abençoado é tendo relações íntimas com cada um de nós. Então existia um ritual que as pessoas iam para essas casas para ter relações com os sacerdotes homens ou com os sacerdotes mulheres. E às vezes, como se não bastasse o nível do paganismo, o que acontecia é que os sacerdotes da idolatria do Baal, que nós aprendemos que Izével trouxe também, eles vinham representando a chuva, o poder que o Baal tinha. Vamos juntar isso com a força da deusa Asherá, com toda essa fertilidade, toda essa prosperidade. Nós sabemos que os elementos estão juntos, então os sacerdotes de um vão ter relações com as sacerdotes da deusa e assim o mundo e a terra será abençoada. Então foi algo que juntou a ideia de paganismo, foi algo que juntou a ideia de você vai ter soluções simples, fáceis para que a sua terra seja muito próspera, para que você tenha muitos filhos, para que você case direito, seja coisas que fascinavam as pessoas. Entrou uma ideologia, agora junta com o Baal, agora você está com tudo, também vai cair chuva, você está garantido por todos os lados. Então as pessoas foram seduzidas por ganhos completamente falsos. E o que a gente vê? A gente vê como Deus condenou, como Deus escreve na Bíblia que as pessoas estavam abandonando a verdade, abandonando o caminho correto, elas estão fazendo um mal aos olhos de Deus. Por isso, você vai ver na Bíblia que, por um lado, está proibido não só trabalhar para essa deusa ou para árvores, mas você vai ter que tomar cuidado. No lugar do templo não podem haver árvores, como sinal de que existe uma idolatria ligada à árvore, não que a árvore seja negativa por si só, mas como existem pessoas que fazem isso, então no lugar do grande templo, no monte do templo, não haverão árvores para que ninguém possa se confundir e vir a pensar que essa árvore também é parte do que você veio trabalhar, não só o Deus único. A outra coisa que a gente vê na Bíblia, que qualquer tipo de trabalho que envolve relações sexuais ilícitas é inexistente e é condenável. A Bíblia nunca traz que uma das formas de trabalhar a Deus é tendo relações de sacerdotes com pessoas do povo ou com mulheres sacerdotes e assim por diante, muito pelo contrário. Então, para afastar a pessoa de qualquer tipo de idolatria, então isso daqui está completamente proibido. Então a gente aprendeu aqui sobre a história dessa idolatria da Asherá, que ela começa de uma forma um pouco mais ingênua, de trabalhando para a árvore, pensando que as árvores tinham um poder especial e acaba se juntando com a crença de um deus canaanita, uma deusa canaanita que promete
tudo de bom para você e ainda ela é uma deusa casada com um Deus poderoso que pode se juntar a outro Deus e infelizmente se proliferou até chegar à época da destruição do grande templo, como Deus abominou essa prática e falou: se é isso que está acontecendo, não tem espaço para que a minha presença esteja junto de vocês. Vocês têm a obrigação de afastar isso completamente. E a gente vê que essa mentira, com o tempo, é claro que ela cai. O Baal hoje em dia é simplesmente algo histórico e a mesma coisa acontece com a Asherá. A gente vê que durante a história as pessoas têm crenças, mas o tempo mostra como na verdade eram coisas primitivas, falsas, com interesses das pessoas que realmente iriam ganhar alguma coisa com a idolatria. A idolatria mais cruel que você já ouviu na sua vida é o Moler. O que era o Moler? O que significa esse nome? Como era o altar? A gente vai ver algumas alusões bíblicas sobre essa idolatria gravíssima. O Moler era uma forma de adorar um Deus que a gente vai explicar como era feito o altar dele, o que exatamente era feito, mas as pessoas ofereciam os seus filhos para essa idolatria. Você já vai ver o que era feito com elas. Na Bíblia aparece explicitamente, ou seja, já na época bíblica havia a proibição que está escrito assim: e os seus filhos vocês não deixarão passar pelo Moler, e assim vocês não irão profanar o meu nome. A palavra Moler significa passar. Lalechet em hebraico é caminhar, passar por algo. Então existia uma cerimônia que fazia com que os filhos passavam por esse altar de duas formas. Mas antes disso, veja mais uma alusão. Deus fala que a pessoa que fizer esse grave pecado, ela estará sendo excomungada. Ela terá o grande pecado, o grande castigo que se chama careta, uma desconexão da alma dela de Deus. Como é que era feita essa idolatria? Quais são os detalhes? Então veja bem o que está escrito no livro de Jeremias. Pois os filhos de Judá praticaram o que parece mal aos meus olhos, diz o Eterno. Puseram suas abominações na casa que é chamada pelo meu nome para a profanarem. E agora vem exatamente como foi essa profanação. Edificaram os altares de Tofet para o Moler. Vamos entender o que era o altar de Tofet. O que significa essa palavra no hebraico bíblico? Que está no vale de Ben Hinnom, que é um lugar muito interessante da gente conhecer também, para queimar seus filhos e filhas no fogo, praticando assim atos que nunca ordenei e que nem sequer ocorreram em minha mente. Então as pessoas pegavam os seus filhos e queimavam eles. Como é que era isso? Na verdade, essa idolatria, ela era feita através de 7 altares, em que entre um altar e outro havia a estátua do Moler. O Moler era uma estátua que ela era por dentro aberta, para lá se acender uma fogueira. E a gente já está entendendo, infelizmente, por quê. Ele tinha uma cara de touro, as mãos abertas, como que ela está pronta para receber os sacrifícios. Então existiam, como eu falei, 7 altares até chegar no último. Existiam os profetas, os idólatras, que faziam essa idolatria e recebiam as oferendas. Então como é que era feito? Para começar, existia um fogo, uma fogueira que vinha de um lado e no outro, e a pessoa ia passar pelo meio em cada sacrifício que ela fosse fazendo. Então uma estrada de fogo com os altares no meio. Então o primeiro altar, ele era
para oferecer aves, e eles jogavam as aves vivas dentro dessa fogueira que estava dentro da estátua. No segundo estágio, as pessoas passavam por uma espécie de uma cerca que separava cada um desses estágios e elas levavam pequenos animais. No terceiro nível, elas levavam cordeiros. No quarto estágio, elas levavam bezerros. No quinto estágio, elas levavam bois. No sexto, eles levavam touros. E no sétimo, por incrível que pareça, as pessoas levavam seus filhos e filhas pequenas, davam na mão do idólatra, do feiticeiro, que jogava eles no fogo, como nós lemos no livro de Jeremias. Às vezes, essa cerimônia ia até o sexto estágio, e no sétimo, o idólatra não obrigatoriamente jogava dentro do fogo. Existia um outro costume que era simplesmente fazer as crianças passarem por esses estágios, por essas duas fogueiras que estão dos dois lados, por essa estrada de fogo, mas elas saíam vivas. Mas muitas vezes queimavam as próprias crianças. E aí vem Deus e ele fala, essa é uma das maiores abominações que eram feitas. Nós lemos aqui duas coisas que eu quero que você preste bem atenção. A primeira é que o altar também era chamado de Tofet. Por que esse nome? A palavra Tofet significa explosão. Existia tanto fogo nessa idolatria que é como que os corpos de animais e de pessoas explodiam lá. Então, um fogo muito grande, então alusão a uma explosão muito grande. Então, era um Deus explosivo. Por outro lado, a palavra Tofet tem a ver com tambor também. Na hora que eram oferecidos as oferendas, os sacrifícios para o Moler, eles tocavam tambores muito, muito, muito alto. Para quê? Para ocultar o grito dos animais e, por incrível que pareça, também das crianças, para que as pessoas não desanimassem de fazer essa idolatria. Por incrível que pareça, na época bíblica foi feito essa idolatria. É claro que ela veio de outros povos, de povos cananeus que estavam na terra de Israel e fizeram isso, mas com o tempo eles ensinaram o povo de Israel e parte das pessoas acabou fazendo isso. Então eles batiam com os tambores e a pessoa que ficava com medo falava, olha só, se você não oferecer o seu filho, saiba que esse Deus vai te matar, vai matar seus filhos. Então eles faziam uma forma de ameaça muito, muito forte, falar, olha, se esse filho não for oferecido, você vai perder todos os outros. Vale a pena você fazer isso e vale a pena você agradecer. Então era uma forma de amedrontá-los. Então você via muito fogo, um barulho muito forte e as pessoas entravam numa espécie de um transe, um medo muito grande e, por incrível que pareça, é realmente inacreditável, assim eles trabalhavam para essa idolatria. Agora veja bem, um dos lugares principais que foi realizado essa idolatria é o Vale do Ben Hinnom. O que é isso em hebraico? Tá? Se você pega o hebraico bíblico, isso se chama assim, Gai Ben Hinnom. Quem já conhece melhor as expressões em hebraico, entende que a gente está falando do Gehinnom, Gai Ben Hinnom, de acordo com a tradição mística, é o lugar, uma das portas do inferno. Isso é um vale que nós sabemos onde ele se encontra em Jerusalém, muito perto das muralhas externas da cidade velha de Jerusalém. Hoje em dia é um lugar muito bonito, mas lá era considerado como uma das portas do inferno, até porque lá eram feitos esses tipos de trabalhos completamente contra a vontade de Deus. Então, se há sempre uma alusão quando as pessoas pensam em inferno, pensam em Gehinnom, uma alusão ao fogo e a um sofrimento muito grande, então eles se colocavam exatamente lá, que já tinha tradição, que lá é uma das portas do inferno,
claro que é uma tradição completamente mística, completamente alegórica, não tem nenhuma porta que leva para o inferno de lá, mas ele falou, esse é o lugar, e se você fizer isso, então esse Deus sabe, você está oferecendo o seu filho, a sua filha, então saiba que dessa forma você estará se livrando desse barulho e do fogo do inferno. Essa é a sua única salvação. Você tem que dar o que há de mais precioso na sua vida para esse Deus. Ele é o único capaz de te salvar disso. Não tem outro Deus, é o Deus do inferno, é o Moler. Faz essa passagem do seu filho para que você não tenha que fazer a sua passagem pelo inferno, por um inferno que nunca vai terminar, por um fogo que vai te consumir por toda a eternidade. Então, na verdade, naquela época, pensando nisso, as pessoas ficavam crentes de que é a única forma que elas têm de pagar pelos seus pecados, não enfrentar uma ira divina, não enfrentar um julgamento, é fazendo esse tipo de trabalho terrível. E essa era a lógica, apesar de um ato bárbaro, cruel, as pessoas pensavam que essa era a única forma que eles iam ter de salvar a si mesmo e a sua família, os restantes do grande julgamento no inferno. Então, melhor passar nesse momento, com tudo que está acontecendo, com todo esse barulho, os tambores, não vamos nos concentrar no grito das pessoas e sim no tambor, porque nós estamos fazendo o bem para nós e para a nossa família. Então é um preço que há que se pagar para que haja um bem maior. Essa era a lógica dessa terrível, talvez a mais bárbara de todas as deuses que aparecem na Bíblia, que acaba causando muita idolatria e no final das contas muita destruição, é o Deus chamado Dagon. Eu quero já fazer uma observação para você. Eu vi que em português eles escrevem com M de mamãe no final, tá errado. Você já vai entender o significado da palavra Dagon com N de neném no final. Então vamos explicar isso para ficar claro. A palavra Dagon tem dois significados e aí você até vai entender o motivo desse deus pagão. Por um lado, a palavra Dagon vem da palavra Dagan em hebraico, que significa a produção agrícola. Ao mesmo tempo, a palavra Dag significa peixe. Dagon seria um pequeno peixe, uma espécie de um peixe. Veja bem, quando você ouve a palavra Dagon, algumas pessoas podem ter alguma associação, escutar dragão, alguma coisa assim, não tem nada a ver com isso. Era um deus que ele tinha uma cauda de peixe. Agora você está entendendo parte do nome dele, mas também os povos emoritas e especialmente os filisteus acreditavam que toda a produção agrícola vinha desse Deus. Existia bênção se eles trabalhavam, veneravam corretamente esse Deus. Eles consideravam esse Deus um Deus muito poderoso, também capaz de trazer abundância pelo mar, pela ideia de peixes, como a gente está vendo. Agora veja bem, Josué, ele entra com o povo de Israel na terra de Israel e a gente vai ver a divisão da terra de Israel nas 12 tribos. Cada uma dessas tribos recebe uma parte. Agora, os nomes dos lugares muitas vezes eram nomes antigos dos povos que existiam. E já no livro de Josué, então a gente vê um lugar chamado de Beit Dagan. Ou seja, a gente já sabia que naquele lugar era feita essa idolatria, acabou sendo um dos lugares da herança da tribo de Asher, mas é interessante, quer dizer que o povo de Israel, ele entra em Israel e ele sabe que existem várias idolatrias dos povos, especialmente, como eu falei, emoritas e dos filisteus. Nós vamos escutar mais ainda num dos episódios fascinantes da Bíblia com Sansão. A gente sabe que Sansão se apaixonou perdidamente por Dalila e mesmo que ela
traía ele, eu não estou falando no sentido sexual, mas sim no sentido de querer entregá-lo aos filisteus. Ela mesmo era uma das filhas dos filisteus. Eles prometeram a ela 13 medidas de prata se ela conseguisse revelar, descobrir qual o segredo da força tão grande de Sansão. A gente tem um vídeo no canal só sobre Sansão, ele é muito bom, eu recomendo muito. Mas nesse episódio, a gente vê que ela pergunta a Sansão da onde vem a sua força. E ele engana ela 3 vezes. Uma vez ele fala, olha, se você me botar com tiras de couro e elas estiverem úmidas, eu vou me tornar como qualquer ser humano. E ela faz isso, ela fala, Sansão, os filisteus estão vindo. Na hora ele rompe as tiras, ela fala, você me enganou. Depois ele fala uma corda que nunca foi usada, só você me amarrar. E mais uma vez, ele engana ela 3 vezes. Até que ela fala, para, chega. Interessante que ele, mesmo assim, continua com ela. E até que ele fala, se cortarem o meu cabelo nunca foi cortado, porque eu sou um nazireu. Um nazireu, se você quer entender melhor, a gente também tem um vídeo no canal sobre nazireu. Eu sou um nazireu, eu nunca cortei o cabelo. Se cortarem o meu cabelo, eu serei como qualquer um dos seres humanos, a minha força vai embora. Ela entendeu que dessa vez era verdade. E ela realmente faz ele adormecer no seu colo, ela corta o seu cabelo. Existiam filisteus que estavam escondidos na casa e ela fala, Sansão, Sansão, os filisteus estão aqui, vão te atacar. E nesse momento, Sansão pensa, já aconteceu isso 3 vezes, essa 4ª eu também vou conseguir. Mas não, a força dele foi embora. Então, nesse momento, os filisteus conseguiram aprisionar Sansão. E o que eles fazem agora? Eles estão comemorando. Eles vão levar ele para um lugar especial onde todos os filisteus vão estar reunidos. Eles vão querer zombar de Sansão. E a primeira coisa que eles fazem é levar ele para um lugar onde existia uma grande estátua do deus Dagon. E eles agradecem esse Deus falando, o nosso Deus é tão poderoso, pelo mérito dele, finalmente nós conseguimos aprisionar Sansão, uma pessoa que causou para a gente tantas e tantas mortes. Então eles estão fazendo uma cerimônia onde havia relações proibidas, zombando de Sansão e havia a idolatria de Dagon. Nesse momento foi interessante que logo depois que Sansão foi aprisionado, o cabelo dele volta a crescer, ou seja, o nazirado dele volta a estar acontecendo. Ele reza para Deus, ele pede a vingança daquilo que fizeram porque cegaram os olhos dele. Ele acaba demolindo aquele lugar, ele estava preso por 2 pilastras que mantinham todo aquele lugar de pé, então todo lugar é demolido, o próprio Sansão acaba morrendo, mas muitos e muitos filisteus, mais do que em todas as guerras de Sansão, morreram naquele episódio. E é claro que a estátua de Dagon, nesse momento, também foi demolida, foi destruída. Talvez uma pessoa tenha que entender, poxa, eu acabei de agradecer ao meu grande Deus, e agora meu grande Deus foi destruído, vamos falar as pessoas que ficaram vivas, não está na hora de abandonar ele? Por incrível que pareça, eles não faziam isso. Nós vamos ver mais um episódio bíblico que o deus Dagon, ele é um dos principais personagens. Nós sabemos que os filisteus, eles atacavam muito o povo de Israel, e agora a gente já está no livro de Samuel. Numa dessas batalhas, eles não somente saem vitoriosos, como eles roubam a Arca da Aliança. A gente está numa época que não havia ainda o grande templo, havia ou tabernáculo, que era um grande templo, como a gente sabe, móvel, um pouco assim, mais simples, ou existiam épocas que nem havia tabernáculo, que havia o que se chamava Bamá, era um altar especial para fazer determinados sacrifícios. Então não era
que a Arca da Aliança estava super bem protegida a nível de construção. É claro que o povo de Israel protegia ela, mas eles levaram uma surra tão grande que os filisteus, eles conseguem pegar o maior sinal da santidade. Eles falaram: não somente ganhamos do povo de Israel, ganhamos do Deus de Israel. Então o que eles vão fazer? Presta atenção. Eles pegam a arca sagrada. Eles levam a arca para o templo de Dagon, o seu grande Deus, como a gente já viu no livro de Juízes com Sansão. E o que acontece? Vai todo mundo dormir. No dia seguinte, a estátua de Dagon, ela tá no chão caída. Mas era algo muito forte, muito pesado. Quem fez isso? Então o que eles fazem? Eles erguem a estátua, botam ela de novo no lugar. Porém, no dia seguinte, outra vez, o que acontece é que agora não só a estátua de Dagon, ela cai, como ela quebra, ela fica em partes. E aí eles se tocam. Eles falam: meu Deus, é a arca sagrada. O Deus dos judeus está fazendo a vingança deles contra o nosso Deus. Ele é mais forte do que o nosso Deus. No dia seguinte começa uma praga e começam a morrer filisteus, e ainda mais eles falam: o Deus dos judeus é muito mais forte. Ele está representado, é claro que ele não é essa arca, mas a santidade dele está representada aqui na arca sagrada. Então, realmente, a gente está perdendo essa guerra, a gente tem que se livrar da arca sagrada. Eles acabam mandando para outra cidade, nessa outra cidade também muitas mortes vão ocorrer, e eles querem mandar para uma terceira, mas isso aqui não é o tema do nosso vídeo agora. Mas é interessante então que os filisteus perceberam claramente, ninguém estava lá para jogar a estátua no chão, para quebrar ela, até porque era o Deus deles. Foi algo milagroso que Deus mostrou: isso aqui não passa de uma pedra feita por um ser humano, então não é Deus nenhum. Então de alguma forma ficou claro, mas ainda assim, nós ainda vamos escutar um pouco sobre Dagon. A gente vai sair um pouco agora dos livros sagrados, dos 24 livros da Bíblia, e a gente vai ver que na época posterior a isso, na época que os gregos estavam em Israel, ainda existia um pouco da idolatria, sobrou alguma coisa da idolatria de Dagon. Por isso nós vemos no livro de Macabeus alusões a, por exemplo, Jonatan, que foi um dos Macabeus, que ele, quando ele está em Israel e ele vê os altares de sacrifícios e os deuses, e ele vê a estátua de Dagon, ele faz questão de queimar todas as idolatrias que ele estava vendo para erradicar todo tipo de paganismo da terra sagrada, da terra de Israel. Então, na verdade, talvez essa é a última alusão que nós vemos a esse paganismo, o deus Dagon, um deus que era trabalhado quando, especialmente como falamos, os filisteus acreditavam e imaginavam que esse deus podia trazer para eles abundância agrícola, trazer peixes e às vezes aprisionar seus inimigos, ganhar batalhas imaginárias com outros deuses. E a história, claro, conta pra gente que esse Deus desapareceu e a mentira cai por terra. Uma batalha espiritual que parece vindo de Hollywood. O que acontece é o profeta Eliau contra 450 profetas do Baal. Você já ouviu falar dessa idolatria, o Baal? O que aconteceu foi o seguinte: na época do profeta Eliau, o rei de Israel, lembra que existiam dois reinados, o reinado de Israel e o reinado de Judá. Do reinado de Israel, o rei era um malvado chamado Ahav. E ele casa com uma mulher ainda pior, que veio de Sidom, que era uma princesa, que era Izebel. Izebel era uma pagã de carteirinha. Ela influenciou seu marido fortemente, que já não era a flor que se cheirava, a trazer a idolatria do Baal para dentro de Israel, com
toda a força. Não é que ela começou, mas ela fez isso aqui ficar muito forte. Ela, inclusive, mandava matar os aprendizes de profetas verdadeiros. Na mesa de Izével comia quem queria ser o profeta da idolatria. Uma loucura total. O profeta Elial, ele reza para Deus para que pare de chover e que a situação econômica fique horrível, para que Ahav perceba o seu pecado. Depois de 3 anos, realmente começam as pessoas a ter fome, porque elas não conseguiam plantar, a ter sede. Ahav, ele culpa o profeta Elial. Por sua culpa, Deus não está mandando chuva. Ele falou, minha culpa, a culpa é sua. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio espiritual. Você vai chamar os seus 450 profetas do Baal e eu vou sozinho fazer um desafio. Topa? Ele falou, topo. Chamou os 450 profetas para o Monte Carmelo. Nesse monte, cada um deles pegou um touro. Os profetas do Baal, nesse momento, sacrificaram ele e cada um deles construiu um altar. Elial sozinho construiu seu altarzinho e os 450 profetas, eles vão construir o seu altar. Elial, ele faz um discurso, tá o povo todo vendo. Ele fala, pessoal, nós vamos agora fazer um desafio, porque vocês estão pulando em cima do muro. Uma hora vocês estão com Deus e outra hora vocês estão com a idolatria. Não faz o menor sentido. Ou vocês acreditam em um Deus, ou vocês ficam com a idolatria. Jogar nos 2 times não dá. Deus não aceita isso. Não pensem que porque vocês trabalham a Deus está tudo bem se eu também fizer idolatria. De forma alguma. Isso é paganismo. Vou provar para vocês. E o povo responde, Tov Hadavar. Muito bom, Elial, queremos ver isso. E aí ele fala para os profetas, olha só, já que é assim, vocês acreditam numa força sobrenatural. Então, nenhum de nós vai botar fogo no seu sacrifício. Vai ter que vir o fogo dos céus. Vocês, do céu do Baal, o meu de Deus. E vamos ver de onde vai sair esse céu e o que acontece. Aí é muito interessante. Porque as pessoas, nessa época, acreditavam que o Baal, especificamente, ele era um deus que trazia chuva, que fazia os relâmpagos e trovões, era um deus poderoso para a guerra. Então era um deus muito, muito forte. Então ele pode fazer chover, ele pode fazer vir fogo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é um deus, então Elial provocou. Agora os profetas do Baal não tem mais o que fazer, porque o povo todo falou, gostamos da ideia. Agora eles falam, não, estamos com dor de cabeça, hoje não dá. Acabou. Eles estão lá no centro das atenções, são obrigados a fazer isso. Mas eles sabem que não vai cair fogo dos céus. Então o que eles fazem? Eles escondem uma pessoa embaixo do altar para acender na hora H o fogo. E mesmo sabendo, Elial confia em Deus. Sabe quem era essa pessoa? Se chamava Riel, a pessoa que reconstruiu Jericó e perdeu todos os seus filhos, porque era proibido fazer isso, como você pode ver no nosso vídeo da Batalha de Jericó. O que Deus fez? Manda uma serpente que ela picou Riel e fez ele morrer lá embaixo. Agora estão lá os profetas do Baal pela manhã e eles começam a fazer os cânticos deles, a toda a idolatria, tudo aquilo que eles faziam, pulava, dançava, fazia isso, fazia aquilo, o povo via e eles falando, agora vem o fogo, mas o fogo lá já estava morto e lá de cima é óbvio que não ia vir. E eles se esforçavam e nada, até que começou a passar as horas, chegou de tarde. E o profeta Elial
começa a zombar deles. Poxa, será que o Deus de vocês acordou tarde? Será que ele está dormindo? Acho que melhor vocês cantarem mais alto, pode ser que aí só assim ele vai ouvir. Eles aceitam a provocação e eles começam a dançar de uma forma frenética, a gritar e até mesmo a tirar sangue um do outro. Ou seja, ficou uma loucura. Enquanto isso, enquanto eles não estão conseguindo acender o seu altar para provar que o Baal é verdadeiro, 450 homens. O que eles estão fazendo? Olha, se a gente não vai ganhar, não vamos deixar Elial ganhar também. Eles foram destruir o altar de Elial, que ficou parado. Uma coisa impressionante, imagina só o povo vendo, eles gritando, tirando sangue, nada acontecendo, ainda destruindo, e Elial está tranquilo, ainda rindo deles. Quando Elial fala, acabou? É isso? Eles falaram, não sabemos o que fazer. Nesse momento, Elial, ele volta a reconstruir de uma forma muito simples o seu altar. Ele tem lá o animal sacrificado, mas agora tem que sair fogo dos céus. E ele fala algo inesperado. Ele fala, venham, por favor, encham o meu altar de água. Então não dá para ter agora alguém lá embaixo acendendo alguma coisa assim. Encha, mas encha até transbordar de água. E assim fizeram. Falaram, agora não vai dar. Vai ficar empate, vai ficar tudo bem pra gente. Nesse dia não funcionou, nem a força dele, nem a nossa. Mas nesse momento, Elial, ele reza para Deus de todo o coração. E ele fala, me atenda, meu Deus, me atenda, por favor. Tudo que eu estou fazendo é em seu nome. Mostra para esse povo que só existe um Deus. E nesse momento sai realmente o fogo dos céus e consome completamente o sacrifício de Elial. E qual foi a reação do povo? Nesse momento o povo exclama, Hashem é o Deus. Hashem é o Deus. 2 vezes. Não tem mais 2 deuses. Não tem mais Hashem, o Deus, e o Baal. Não. Agora a gente está no mesmo time e por isso eles repetem essa frase 2 vezes para reafirmar, para mostrar realmente agora a nossa convicção é completa. O povo ficou tão chateado agora com aquilo que Ahav e os seus profetas fizeram, que quando Elial fala, pessoal, essas pessoas são falsos profetas, são pessoas que estão levando vocês à pobreza, estão levando vocês a essa situação tão dramática. Então agora me tragam esses 450 profetas, porque eles têm pena de morte. E realmente eles foram mortos. E Ahav, Deus promete para Ahav que ele vai morrer e a sua geração, os seus descendentes também irão morrer e não irão perdurar. E assim foi. Uma história que tem algo tão importante para a gente aprender. Existe um Deus e a gente não pode jogar em vários times, somente nesse time do Deus único.